essa sugestão partiu desde que nós tivemos conhecimento de uma matéria publicada no jornal A Cidade, né, no dia de ontem. Nós entendemos um jogo de empurra em relação à responsabilidade, em relação à neutralização, anulação daquela sessão extraordinária que tinha previamente sido marcada para o dia 23 de dezembro agora, em função da cassação dos vereadores afastados. Em função disso, então, solicitamos de toda a imprensa uma nota para que nós, então, explicássemos a realidade do problema ocorrido. Em função disso, vamos fazer a leitura para uma explicação de tudo o que aconteceu. A presidência desta Casa Legislativa recebeu, em 22 de dezembro de 2016, às 17h36, dia da última sessão ordinária, antes do recesso parlamentar, mandatos judiciais expedidos nos autos de 2 mandatos de segurança, em que figuram como impetrados o presidente e demais membros do Conselho de Ética e o Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, nos seguintes termos: concedo a liminar para que impetrados facultem ao impetrante a produção de provas requeridas na execução de suspeição e suspendo o andamento do processo administrativo até o julgamento definitivo daquele incidente. E ainda, para que os impetrados facultem ao impetrante a produção no processo administrativo da prova testemunhal mencionada. Portanto, o mandato de segurança e a ordem judicial foi expedida em relação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cujo presidente, vereador Valdir Vilela, o primeiro recebeu o mandato diretamente do oficial de justiça. Assinala-se que o Conselho de Ética e o Decoro Parlamentar é o responsável pelo processo administrativo instaurado contra os vereadores afastados, cabendo à presidência desta entidade simplesmente cumprir a determinação do juízo. Assim, em cumprimento da ordem judicial, foi suspenso o andamento do processo administrativo e, consequentemente, cancelada a sessão extraordinária designada para o dia 23 de dezembro de 2016, não havendo necessidade de aval da coordenadoria jurídica para tanto, razão pela qual não foi solicitado parecer sobre o assunto, nem haveria razão para fazê-lo. A coordenadoria jurídica, no âmbito de suas atribuições funcionais, tomará as medidas legais cabíveis com relação à concessão das liminares e demais providências pertinentes aos mandatos de segurança referidos, observados os prazos legais e o disposto para o funcionamento do judiciário durante o recesso forense. Portanto, essa é a nossa justificativa para que a imprensa tome conhecimento de todo o andamento, como aconteceu esse processo, o problema do cancelamento da sessão extraordinária que estava previamente marcada para o dia 23 de 12 de 2016. Portanto, feita a leitura, deixo à disposição aqueles que tenham qualquer dúvida a fazer, estaremos à disposição para respostas. Vereador, isso significa que isso está cancelado, mas que, por outro lado, os senhores vão tomar alguma medida? Sim, o que acontece? Nós estamos em recesso. Todas as liminares dadas nesse processo foram dadas em regime de plantão, inclusive o processo é físico. Se a gente estivesse num sistema normal do fórum, poderíamos, inclusive, já ter tentado até já justificar ao juiz esses pedidos de suspeição e a questão das oitivas das testemunhas
e talvez o juiz já teria entendido que o processo poderia ter o caminhamento normal após a justificativa. Acontece que no recesso eu não consigo fazer isso, eu só consigo para concessão em regime de plantão, mas eu não consigo para derrubada, então nós teremos que esperar voltar o recesso forense para poder tomar as medidas. Inclusive, trouxemos para que vocês tenham conhecimento, desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Fabiana, eu faço assessoria jurídica do presidente, tomei a liberdade de pedir para ele deixar explicar para vocês o assunto, porque como se trata de trâmite jurídico, acho que ficaria mais fácil até para vocês entenderem. O processo administrativo na casa foi aberto a partir do momento que foi recebido as liminares. O vereador Rodrigo Simões, por ser o relator do conselho, solicitou à coordenadoria administrativa que se manifestasse a respeito dessas liminares e o porquê não houve, naquela oportunidade, aval do jurídico em relação ao cumprimento ou não desta liminar. A coordenadoria jurídica se manifestou no sentido de que não havia a necessidade nem o porquê de ter um parecer jurídico para cumprimento de liminar, depois está à disposição para vocês analisarem com mais detalhes, inclusive dizendo que caso não houvesse o cumprimento e a sessão extraordinária ocorresse no dia 23, poderíamos incorrer em desobediência, que é crime penal, né, no caso. Foi dado andamento, a coordenadoria jurídica não é o órgão responsável por dar o aporte jurídico ao Conselho de Ética. O responsável dentro da casa é a coordenadoria legislativa. Então, para responder, isso está no processo também para vocês terem acesso. Para responder, para fazer a defesa no mandato de segurança, era necessário colher algumas informações do Conselho e da coordenadoria legislativa, que foi quem acompanhou os trabalhos. Então, o processo está aqui, foi encaminhado da coordenadoria jurídica para a coordenadoria legislativa e para o Conselho, prestar todas as informações que eles acharem conveniente em relação ao que o juiz determinou que fossem explicados, que é a questão da suspeição do vereador Rodrigo Simões e a questão não oitiva das testemunhas, que foram os motivos pelo qual a sessão extraordinária foi suspensa. O processo já passou pela coordenadoria, a coordenadoria já respondeu a um deles e já está sendo providenciada a defesa. Hoje à tarde deve responder ao outro também. A defesa já vai ser feita pela coordenadoria jurídica e assim que o recesso voltar, eles tomarão todas as medidas para a defesa nesses dois mandatos de segurança. Então, isso significa que antes do dia 9 de janeiro a gente não vai ter nenhuma solução? Não teremos. A senhora por trabalha conta com hipótese de data? Aí nós dependeremos, parece que o Tribunal de Justiça retorna dia 6, isso está nos autos aqui, dia 6 de janeiro, assim que retornado as defesas serão protocoladas e a gente vai depender do judiciário. Né? Então, o que a senhora vai sustentar eventualmente aí na tentativa de derrubar esse liminar? E, então, isso vai depender, nós não tivemos acesso ainda, de quais as informações que a Coordenadoria Legislativa e o Conselho irão prestar em relação à questão da suspeição e da não oitiva daquelas testemunhas, porque nós não acompanhamos, o presidente não acompanhou. A resolução do Conselho diz o seguinte: a partir do momento que o Conselho relata e dá o parecer, cabe ao presidente o recebimento deste relatório e a convocação da extraordinária, que foi o que nós fizemos. Então, não tivemos conhecimento do trâmite do processo do Conselho. Não acompanhamos nenhuma das reuniões nem das audiências que ocorreram. Então, a gente não pode dizer se aquilo que o juiz sustentou na liminar é correto ou não. É isso que a Coordenadoria Jurídica está pedindo para que o Conselho e a Coordenadoria Legislativa informem. Então, no momento, nós ainda não temos essa defesa. Assim que a gente tiver, a gente, da parte do presidente, se ainda estiver na casa como tal, e acredito que qualquer outro que venha ocupar esse cargo a partir de 2017, deixará à vontade para que vocês tenham conhecimento desta defesa. Agora, esta resposta, se ocorreu ou não,
cerceamento de defesa, né, ou não ocorreu o amplo contraditório, como está dita na liminar, isso só o Conselho pode, de pronto, informar vocês. Doutora, mas nas liminares, o juiz pede as informações da Câmara no prazo de 10 dias, deixando para 9 de janeiro, esses 10 dias já vão ter sido corridos, não pode? Não, porque nós estamos em recesso, então os prazos são suspensos, né? Eles voltam a correr a partir do momento em que acaba o recesso forense. Além dessa manobra, além dela atrasar o processo, ela pode trazer para as partes um benefício, no sentido de, quem sabe até restaurar o direito ao cargo ou não? Restaurar o cargo não, até porque eles têm uma decisão, me parece que prorrogada até 2020, da suspensão dos exercícios das funções públicas. Entendo eu, aí eu vou dar o meu parecer jurídico, vamos dizer, vou tomar essa liberdade. Entendo eu que se está suspenso, se no mandado de segurança ficar comprovado que na verdade não houve cerceamento de defesa, o prazo será reaberto e a casa poderá, se entender necessário, reabrir e voltar a marcar extraordinário ao processo. Talvez teríamos uma discussão jurídica se caberia a questão da cassação, porque já não mais estaríamos na legislatura para o qual eles foram eleitos. Mas isso quem vai analisar vai ser a coordenadoria jurídica e o próximo presidente. Mas isso não impede que, eventualmente, depois possa ter uma cassação, mesmo já transcorrido todo o mandato dele. Então, aí a gente vai depender de quem for analisar juridicamente essa questão a partir de 2017, porque o processo de cassação se dá para o exercício até 2017, né? Porque eles foram eleitos até 2013, 2016, desculpa. Então, a gente não estaria mais nessa legislatura, mas não sei como é que a coordenadoria jurídica vai encarar essa questão a partir de reaberto o prazo. Também devemos pensar do lado contrário, vamos entender que se o juiz, dentro de tudo aquilo que for produzido, entender que houve sim cerceamento de defesa, o Conselho de Ética vai ter que reabrir os trabalhos e ouvir as testemunhas ou, se for dita como suspeito, o vereador. Isso tudo vai depender das provas. Sim, vai depender tudo das provas produzidas do mandado de segurança e de qual vai ser a decisão do juiz. Isso nós não sabemos. Então, o senhor não descarta a possibilidade que o processo recomece? Se o juiz entender que houve cerceamento de defesa, terá que recomeçar. Tudo aquilo de novo, com testemunhas? Das testemunhas referentes à liminar. Nós estamos falando da liminar do mandado de segurança impetrado pelo vereador Maurílio. Então, em relação a ele, porque o cerceamento de defesa aqui, por meio de liminar, foi em relação a ele, teremos que, se o juiz assim entender, ouvir essas partes que foram ditas aqui. Então, antes de janeiro, doutora, a Câmara não vai dar aquelas informações ao ministro devido ao recesso? Não tem como, eu não tenho nem como, a coordenadoria jurídica não tem nem como protocolar. Hoje, se você for distribuir uma petição, por exemplo, qualquer que seja, o sistema está parado, você não consegue nem distribuir qualquer petição, né? E o processo também é físico, você não tem acesso para ir lá e protocolar uma defesa. Então, enquanto não voltar do recesso, a gente não consegue fazer nada. Bom que fique bem claro que nós não participamos de audiência nenhuma, né? Então, em função de tudo isso explicado pela doutora Fabiana, queremos deixar bem claro que a presidência, ora ocupada por nós não temos a responsabilidade nenhuma em relação ao processo. O que nós tínhamos como obrigação era recebido, colocar em votação e, para isso, então, fizemos a convocação da extraordinária. Mas uma determinação judicial foi recebida, nós não temos que questionar, temos que cumprir. Determinação judicial não se discute, se cumpre. Foi essa a decisão da presidência atual da Câmara Municipal, ora dirigido por nós. Apenas para completar um dos questionamentos, inclusive se o juiz, após a defesa da Câmara, entender
que realmente há uma suspeição em relação ao relator do Conselho de Ética, provavelmente o próximo presidente terá que nomear novo membro para esse conselho, né, novos membros. Então, tudo vai depender da decisão judicial após a apresentação de todas as defesas. O que deve ficar claro é que a Câmara Municipal, por meio da coordenadoria jurídica e por determinação do presidente, está tomando todas as medidas necessárias e legais para que seja feita a defesa desses 2 mandados de segurança, inclusive com todas as informações prestadas pela Coordenadoria Legislativa e pelo próprio Conselho de Ética. O processo está aqui à disposição de vocês, quiserem folhear, tirar foto das manifestações da Coordenadoria Jurídica, fiquem à vontade. Está em aberto qualquer outra pergunta, estamos à disposição para que fique bem esclarecido a situação, a posição da presidência atual, dirigida por mim, meu nome, vereador Bertin Scandiuzzi, aquilo que nos cabia, tomamos providência, colocamos em votação e a determinação judicial nós cumprimos. Somente isso que temos a esclarecer, nada mais, porque inclusive não participamos de reunião alguma da Comissão de Ética e tudo isso, então, quando recebemos, encaminhamos para a competência de alguém e os questionamentos foram extraídos do relatório final do relator que foi feito pelo vereador Rodrigo Simões. Vereador, só para encerrar, fica a sensação, embora o senhor tenha explicado, muitas vezes a sociedade acha que os senhores, por alguma manobra, estão favorecendo esse grupo aí. Para ficar bem claro, existe alguma intenção nesse sentido, se valendo de uma decisão judicial ou outra coisa, ou não? Em absoluto, eu não concordo. Tanto é que quando recebi o relatório, imediatamente tomei providência, inclusive a extraordinária, para que não se deixasse chegar ao ponto de recesso das reuniões ordinárias, nós tomamos providência e fizemos a convocação através do Diário Oficial, para garantir a sessão extraordinária. Então, fica bem claro que a presidência tomou todas as necessidades, aquilo que compete à presidência, de colocar em votação. E foi assim que nós fizemos. Infelizmente, ou felizmente, sei lá eu, foi uma decisão judicial que nós estamos cumprindo. Não estamos abrindo discussão em relação àquilo que foi determinado em juízo. Só para esclarecer, por isso a convocação da coletiva de imprensa, só para complementar, presidente, se me permite, para deixar tudo às claras. Não existe a possibilidade alguma de ofuscar qualquer informação. Posso completar? Claro, por favor. Só para completar o questionamento, a gente sabe que é muito complicado para o público em geral entender essas questões jurídicas, né? A gente está aqui diante de um processo político que correu na casa dentro dos seus trâmites regimentais e legais, dentro do Conselho de Ética e da própria presidência, mas nós sofremos, legalmente falando, porque é um direito das partes se recorrer, se valer do judiciário quando entenderem que estão sendo tolhidas nos seus direitos, né, de defesa, e o Legislativo sofreu uma interferência do Judiciário por meio de uma liminar para interromper os seus trabalhos políticos legislativos. Então, a Câmara não se trata de uma questão de beneficiar este ou aquele vereador. Todo o processo legislativo foi feito corretamente. O Judiciário interferiu num poder que é da competência dele quando é chamado a fazê-lo, e a nós, a Câmara, cabe apenas acatar a decisão judicial e fazer as defesas e aguardar o julgamento final do processo para saber quais serão os trâmites a partir de então. Até que, para que fique bem claro, essa pergunta do repórter é que nós temos, enquanto eu, presidente desta casa, tudo que é legal e a verdade tem que ser exposta, que a população merece o respeito da presidência dessa casa. Não podemos deixar o jogo de empurra e temos que dar a competência para aqueles que causaram o problema, não para nós. Então, a competência da presidência da Câmara é fazer o que fizemos, convocar a sessão extraordinária em tempo hábil, inclusive, né, para que evitasse chegar ao tempo de recesso, a época de recesso, e convocamos e colocamos em votação.
Então essa foi a obrigação, quero deixar bem claro, que a obrigação da presidência foi assumida, foi feita todas as providências necessárias. Presidente, só então para quem está, né, o público em geral mesmo, quem entrou com esse pedido para o cancelamento foi o vereador Maurílio Romano, né? E o que ele alegou? Por que disso? Essa suspensão, por quê? O que ele alega? Ela faltou testemunha? Falta de ouvir testemunhas e teve mais situações. A suspeição do vereador Rodrigo Simões e a ausência de oitiva de testemunhas. E por que a suspensão do Rodrigo Simões? Isso nós não sabemos, isso só o presidente do Conselho de Ética ou o relator ou qualquer dos 3 membros podem explicar para vocês a questão da suspeição. E a falta de testemunhas? E as faltas de testemunhas. Se não me engano, foram 2. Alguma pergunta mais? Presidente, faltou mesmo testemunha dele? Isso aí o senhor não pode falar. Não estávamos presentes, eu não participei de sessão alguma, somente o relator, o presidente da comissão, os membros da comissão de ética que poderiam responder dessa forma, porque nós em momento algum nem participamos, não estivemos no local das audiências, apenas cumprimos com a nossa obrigação, recebemos o relatório e colocamos para a votação, inclusive já com a sessão extraordinária convocada através do Diário Oficial, para se garantir em época hábil, para que não acontecesse interrupção alguma. Aconteceu o quê? Uma liminar e determinação judicial. Cumprimos e é a nossa obrigação cumprir. Ninguém mais para questionamento algum? Então, olha, queremos então agradecer a presença de toda a imprensa de Ribeirão Preto, para que possamos então transmitir à população de Ribeirão Preto a realidade de tudo como aconteceu o processo, que deixando bem, mas muito bem transparente a atitude da presidência da Câmara Municipal. Enquanto eu estiver presidindo a Câmara Municipal, todo e qualquer processo que for veiculado através de notícias, de jornais, da imprensa falada e escrita, estaremos à disposição para esclarecer tudo, esclarecer a realidade, não ficar apenas com jogo de empurra, pessoas que têm a responsabilidade e têm que responder por ela. A nossa será sempre transparente e sempre dessa forma, mostrando para a população que assim queremos agir toda a nossa vida.